Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 3 horas da tarde. Boa tarde, uma excelente segunda-feira. Eu vou propor um exercício nesse momento. Tiagão, que é isso? Você não gosta de mim? Gosto? Mas se liga só, feche seus olhos e agora pense lá para os 35 minutos, 40 minutos do jogo de ontem. Olha. Diniz do céu! Quero nem pensar nisso, mas eu tô muito aliviado. Agora, não tem como ficar em paz, né? O Vasco ainda tá numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem ali, sinceramente, o Diniz conseguiu irritar, eu acho que 100% dos vascaínos, mesmo ganhando. E a gente tem uma sequência que assusta, tá? Uma sequência que assusta. Deixa eu passar aqui pra vocês. Ceará, Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e São Paulo. O Diniz conseguiu ontem fazer o vascaíno quase infartar, mesmo ganhando. Ele conseguiu, vou passar aqui pra vocês, não sei se vocês acompanharam isso, uma discussão normal, tá? Normal, isso acontece, faz parte. A gente bate boca aí empelada, manda tomar pra aquele lugar empelado, pagando 10 e pagando o uniforme. Tu imagina, né, nesse contexto profissional, cobrança e tudo mais. Verrete e Léo Jardim discutiram ali, após o final da partida, põe na conta do Diniz. Põe na conta do Diniz isso daí, a gente vai repercutir aqui. Além de trazer também aqui alguns torcedores do Flu-C. Por quê, Tiagão? Porque os caras ontem empataram com o Santos e estão destacando a gente. Pô, o Vasco deu de 6. A gente não consegue dar um chute no gol? Vamos resenhar e vamos trazer aqui para o nosso contexto. Além disso, né, repercutir um pouco mais da arbitragem, PC e também uma comentarista lá da ESPN. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas têm que se preparar para entrar assim no ao vivo, né, para falar alguma coisa. Não pode olhar uma imagem, uma foto e falar algumas, sabe, cagadas. Não dá, gente. E muito mais, família. A gente tem aqui um giro de notícias para destacar nessa segunda-feira e conto com a sua participação, seu comentário. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Deixa eu falar aqui também da parceira do canal, que é a GoCase. Vou deixar aqui o nosso cupom Família Vasco. Tem também o QR Code, mas de repente você está assistindo pelo celular. Então você vai lá no site GoCase, vai ter capinha personalizada do nosso Vascão. Tô doido para mim chegar aqui para mostrar para vocês. Comprei também, né, a garrafinha da GoCase para tirar aquela onda na academia e muito mais. Tem bolsa térmica, tem mala para viagem, tem mochila, tem de tudo, família vascaína, e só produto de qualidade. Estou muito feliz com essa parceria. Então, comprando na GoCase, utiliza o nosso cupom Família Vasco. Você vai estar ajudando demais aqui o Tiagão. Além disso, vou voltar aqui também com a nossa parceira Foot Fanatics. Vou deixar os links das camisas oficiais do nosso Vascão também. Comprando uma camisa lá no site da Foot Fanatics, vai estar dando uma moral também para o Tiagão. Vamos seguir a nossa resenha, né? E assim, muito preocupado aí, né, com essa sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário, que é o Ceará, não é um jogo fácil, não é um jogo tranquilo. É um time que se comporta bem, né, fora de casa, se defende muito bem e joga nesse estilo de contra-atacar. A gente pode destacar, né, uma grande vitória do Ceará que foi contra o Cruzeiro, né, líder da competição, acho, à época, e o Ceará foi lá e conseguiu, né, ganhar. Então é um jogo muito difícil. E para essa partida, que vai ter tempo ainda, o Vasco vai trabalhar bastante, visando primeiro o jogo contra o Botafogo, mas depois o jogo contra o Ceará, o Vasco não vai contar com o Hugo Moura, né? Tomou ali o 3º cartão e tá fora dessa partida. Eu acho que um outro jogador que tava também com essa possibilidade de tomasse o cartão era o Ryan. Ainda bem, né, que não aconteceu. Então ele vai estar apto a jogar aí contra o Ceará. Então assim, é uma situação difícil, né, porque o Hugo Moura ele vem jogando ali de zagueiro, o Barros, né, conseguiu se consolidar ali na função, na posição, e com certeza vai ter sequência, é um titular do Vasco, mas você fica olhando para essa função e pensa, quem? Né? Num primeiro momento, eu acho que é o Lucas Oliveira. Muito preocupante, né? Ah, Thiago Cuesta, não sei, né, eu sei que vai ter um período aí, né, ele chegou ontem, não sei se vai estar apto a jogar contra o Ceará. Até porque o Diniz, ele é muito louco, né, família? Eu não tenho, assim, tanta qualidade técnica nas palavras, mas ele é muito contraditório, né? Acho que é isso que a gente pode dizer. Ele fala de uma forma de um jogador, não dá pra entender. Ele fala, o Lucas Freitas, o Matheus França tava um tempo sem jogar, isso e aquilo, tá parado, e bota o cara em campo, e não bota o André Gomes. Então a gente não sabe nem o que o Diniz pensa, né? Então, de repente, vai ser o Lucas Freitas fazendo ali, o Lucas Oliveira fazendo a zaga com
o Lucas Freitas. Mas eu já tô muito preocupado, né? No Campeonato Brasileiro, a situação é difícil, é complicada e a gente tem que voltar a vencer em casa, né, família? Vai estar um tempo aí sem vencer no Campeonato Brasileiro jogando em casa, então é uma excelente oportunidade pra gente tentar vencer o Ceará e aí depois é uma sequência de pedreira, filho. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Fé e Auxílio Diniz. Vou procurar aqui a Câmara dos Vereadores para levantar esse projeto de lei aí. Seguindo, família, rapidamente também destacar aqui o Jair. Grave lesão sofrida por Jair em 2024 foi no joelho esquerdo. A entorse contra o Sport foi no direito. Tá aí informação aqui do Joel Silva, bem relevante, né? A gente espera que não seja nada grave, mas assim, o Jair tá com uma urucubaca, que eu vou te falar uma coisa, uma grave lesão que tirou ele em 2024. E agora que ele tá entrando no ritmo, tá jogando bem, tava bem na partida de ontem, o que acontece? Uma voadora, né, um Karate Kid ali, professor Miyagi-Han, e aí tira o cara da partida. Eu acho assim, vai sair daqui a pouco aí com certeza, alguma informação nesse sentido, né, ele vai ser avaliado, vai fazer os exames necessários, mas vai ficar fora algum tempo aí. Do jeito que ele saiu ali, eu tô preocupado com a situação do Jair, família vascaína. Vamos ver. O ponto, né, no jogo, se você parar pra pensar que o Tietê também dúvida para essa partida contra o Botafogo ali no setor de meio campo, você pensa, poxa, coloca ali um zagueiro e de repente você adianta o Hugo Moura e fica com o Hugo Moura e Barros, um jogo fora de casa, ter dois volantes para pegar, você perde um pouco na construção, mas seria interessante de repente, né, você ter esses dois volantes de pegada ali contra o Botafogo, mas você não tem um zagueiro de confiança, né? Problema, né? Perdeu o Tietê e o Jair aí para esse confronto, para essa decisão contra o Botafogo. Mas, né, vai ter tempo aí pro Diniz pensar nisso. Um outro ponto aqui que o Nils Almirante destacou, né, que falta apenas um dia para o encerramento da janela de transferências, né, amanhã, né, isso, dia 2 de setembro, o Vasco estava tentando a contratação de mais um zagueiro, infelizmente não conseguiu, vamos aguardar se vai surgir alguma novidade aí entre hoje e amanhã, família. Em relação aqui também, um outro questionamento que eu vi a página levantar, tá aqui, na sua opinião, Carlos Cuesta e Robert Renan, os problemas da zaga estão resolvidos? Família, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que, venho falando isso aqui com vocês, sim, torço para que eles possam aumentar o nível nesses embates que tem, nesses duelos, né, que em algum momento a defesa do Vasco deixa a desejar. Eu acho que o Hugo Moura, principalmente na bola aérea, tem uma dificuldade. Eu acho que não é a especialidade dos dois, nem do Cuesta e nem do Robert Renan. É mais nesse jogo, nesse embate no chão, antecipação, qualidade técnica para sair jogando. Então acho que é uma defesa que, se for formada pelos dois, também vai deixar a desejar nesse sentido, mas não dá para negar. Um cara que joga nessa função, sei lá, desde as categorias de base e sua carreira no profissional, em comparação com o Hugo Moura, eu venho falando, tem muito mais. O Richarlison estava falando isso no programa de ontem, no fechamento do Sport TV. Exatamente o que eu falo. Depois eu vou até trazer aqui. Exatamente isso, que ele não tem a leitura, que ele não tem a percepção, né, a movimentação necessária, porque está jogando improvisado. Então eu acredito que o Cuesta vai evoluir. E o Robert Renan, família, assim, na teoria, no papel, podemos dizer, ele é mais zagueiro que o Freitas. Sempre foi um cara muito mais elogiado, mais comentado, de mais recurso técnico. Foi vendido, né, muito cedo lá pro Zenit e tudo mais. Mas a gente não sabe. Então é o que eu venho falando. Eles podem entrar ali e aumentar o nível da nossa defesa. Mas se o Vasco não melhorar o entorno, vai ficar difícil. O Vasco dá muita liberdade para os adversários, família, muita liberdade. Tem muita dificuldade nesse sentido e, claro, o nosso treinador contribui demais. Ele está observando, ele está olhando. 10, 15 minutos de jogo do segundo tempo, você já poderia mexer. Poderia dar mais competitividade, mais sangue, mais perna. E ele não mexe. Então, claro, ele auxilia. Aí ele fica berrando, gritando com os caras que não estão marcando, que estão cedendo os espaços. Mas por quê? Tá sem perna. Tá sem perna, Diniz. Acorda, 22. Vamos lá, família. Só pontuando aqui, eu não sei se vocês concordam, né, com esse prêmio aqui, o craque do jogo, foi dado para o Felipe Coutinho. 79 minutos em campo, um gol, 17 passes certos de 24 e 2 cruzamentos de 5, é isso aí. Ganhou o prêmio. Eu discordo, tá? Eu discordo. Eu acho que o craque do jogo ontem foi o Nuno, né? Foi o Nuno. O Nuno jogou. Coutinho não foi mal, não, né? Isso que eu quero dizer. Foi bem. Mais uma boa partida do nosso camisa 10. Sabe muita coisa de bola. Coutinho é gênio. Mas o Nuno foi melhor, cara. O Nuno fez um gol, o Nuno deu assistência. Poxa, eu tô vendo todo mundo, né, exaltar essa contratação aí do Vasco, porque o Nuno é muito talentoso, ele tem muito recurso. O que ele fez com o zagueiro ali, família? Ele enganou, ele fez mágica. Finge que vai bater com a perna esquerda pra dentro da área, adianta com a direita. Que isso, o cara
saiu tropeçando, cambalhota, rodando no campo, e aí ele levanta a cabeça, olha e acha o Coutinho. Que jogada, foi o craque da partida, na minha opinião. Não acho, é um exagero aqui, dá pro Coutinho. Não é esse o ponto. Mas o Nuno foi o craque dessa partida, com toda certeza, e tenho, né, eu tenho certeza absoluta também que você vai concordar, que a maioria vai concordar que o Nuno foi o diferente, foi o craque da partida. Família, vamos trocar uma ideia agora sobre a arbitragem. Vou passar o corte aqui para vocês, do PC e também da comentarista lá da ESPN, falando dos dois lances, né? Ela fala do lance do pênalti do Vasco também, em cima do Freitas, e o PC comenta somente o erro ali da arbitragem em relação ao pênalti marcado a favor do Sport. Olha só. Eu com dificuldade de achar esse pênalti marcado hoje na Ilha do Retiro. Onde é que tá esse pênalti? Você encontrou esse pênalti? Não encontrei. Para mim, esse é o erro da rodada, né? O que significa que toda vez que tem um toque, o VAR não tem que defender a posição de campo. Esse lance lembra muito o pênalti marcado contra o Sport do jogo contra o Palmeiras. Repara que o Lucas Freitas, ele tem uma ação... Cadê o pênalti, cara? O Lucas Freitas, ele tem uma ação que o Klaus até sinaliza. Ele tem uma ação ali para evitar o contato da bola, para não ser escanteio. Mas para mim o que chama atenção é o Matheus Alexandre, que dá um toque na bola e ele já dobra o joelho e já vai arrastando o pé e tem o contato. Procurando o contato. Ele toca a bola, já está com a perna dobrada, arrastando o pé. Olha só como ele vem arrastando o pé. Olha só, quando ele continua arrastando o pé e cai. Mano, cadê esse pênalti, cara? E esse é o lance assim que o VAR tem que chamar. Não, esse é o lance que o VAR... Cadê esse pênalti, cara? Lembrou muito aquele pênalti que o Sport reclamou e com razão. Acho que foi na segunda rodada. Vamos ver se slow a gente acha. Olha como ele toca na bola. Olha como ele toca na bola. O Lucas Freitas, ele tem até o cuidado ali para evitar o escanteio. Olha como ele já vem arrastando. Cara, cadê esse pênalti? Olha como ele já vem arrastando o pé. Olha só. A gente fala o pé de bailarina, né? Vai arrastando, buscando contato. Você acha que pode ser uma coisa assim, o PC? Na quinta-feira, o Klaus deu um pênalti que o VAR recomendou a revisão e ele tirou. Hoje ele dá um pênalti, aí o VAR recomenda, aí ele tem que tirar. Você acha que, de certa forma, descredibiliza um pouco o ato e ele pensou nisso? Assim? Então, o VAR hoje era o Marco Aurélio Fazecas, que está com bastante rodagem, está no quadro da FIFA também. Mas assim, para você trabalhar como VAR para o Klaus, você tem que ter uma firmeza de posição, porque ele é um árbitro assim que super conhecido, com personalidade, que normalmente convence ali as suas marcações pela categoria que ele tem, mas você precisa ter um VAR mais forte do que ele. De bater no pé, assim, porque ele até sinaliza, se a gente observar a imagem, ele sinaliza o movimento do pé do Lucas Freitas. O VAR deu uma pipocada pro Klaus. Pipocou, então, exatamente. Ele sinalizou isso o movimento... Quem paga é o VAR. Não é nada. Ele sinalizou o movimento... Foi nada, né? Não, ele sinalizou o movimento do pé do Lucas Freitas, mas o VAR tem que falar assim, ok, Klaus, ele se movimentou, mas o Matheus Alexandre buscou o contato. Tem pelo menos Como ver, o Klaus tem muita personalidade, às vezes acaba dando uma intimidada no VAR. Mas esse lance, assim, é erro claro e óbvio que o VAR tinha que ter recomendado. Um Sport Vasco cheio de polêmicas. 2 pênaltis marcados no campo de jogo. O primeiro a favor do Sport, onde a gente vê ali uma disputa por bola, o jogador atravessa o outro, a bola já estava na mão do goleiro, pelas imagens que nós temos, nem toque direito eu consigo ver ali. Se há o toque, provavelmente é mínimo, e não digo que seria o suficiente para derrubar o jogador. Eu não vejo penalidade a ser marcada para o Sport no primeiro tempo. Depois nós temos um pênalti marcado para o Vasco. O jogador já ocupa aquele espaço. Ele não vai sair e falar assim, tô te dando licença para passar. Nem a regra que é isso. E aí também um braço em cima ou qualquer coisa ali não gera impacto nenhum no atacante. Para mim, 2 pênaltis mal marcados pela arbitragem, onde o VAR sequer sugeriu revisão e manteve a decisão do campo. Bem polêmica a arbitragem hoje do Rafael Klaus. Agora, rapidamente, eu gostaria de trazer aqui os torcedores do Flu-C, falando da partida do Santos ontem, contra o Santos ontem, pra gente finalizar o nosso vídeo e falar um pouco mais sobre o nosso treinador gênio, /22, /Lorde Augusto, /Louco de Pedra. Olha só. Pode, o Vasco é uma merda. O Vasco é uma merda, deu de 6-0 no Santos. O Fluminense deu um chute ao gol. Vai tomar. Ô Renato, quando que tu vai botar o John Kennedy pra jogar? Eu não sei o que você pensa do que você acabou de ver agora. Santos 0, Fluminense 0. Um dos piores Santos de todos os tempos. Santos que tomou de 6 pro Vasco. E não adianta vir falar, não, mas trocou o treinador, o Vojvoda treinou a semana inteira. Não interessa. Pior time do Santos que eu já vi na minha vida. Pior daquele do ano retrasado que caiu para a Série B. E o Fluminense foi incapaz de agredir o Santos. Quando eu digo agredir é atacar, finalizar no gol. O Renato no segundo tempo... Renato, não pode ser sério, irmão. Não pode ser sério. O teu trabalho tem que ser questionado, sim. O seu trabalho não é nota 10, Renato. Eu sou um defensor seu. Eu tenho o seu bonequinho aqui, ó. Comprei esse bonequinho antigo para colocar aqui no estúdio.
Mas não tá dando pra te defender não, Renato. Você tirou o Martinelli e o Hércules, botou o Otávio e o Thiago Santos e no final tirou o Germancano pra colocar o Igor Rabelo, zagueiro. E ainda tomaram um gol do Tiquinho de cabeça, que tava impedido por um pentelésimo. O teu trabalho decaiu e não é por culpa da falta de tempo. Tudo bem que falta qualidade nesse time do Fluminense, né? Os reforços, pelo visto, são piores dos que já estavam aqui. Mas essas tuas substituições aí, Renato, pô, não dá pra aturar, não. Vergonha, mano. A minha sensação hoje, nesse empate 0x0, é de derrota e de vergonha. Me esquece, pai. Me esquece. Deixa o meu cavalo andar. Família, sabe o meu sonho de vida? Poxa, eu queria, pelo menos por um momento, o Vasco me permitir ser insuportável. Como eu gostaria de ser insuportável. Poxa, teve um dia até que o vascaíno comentou aqui que quando o Vasco ganha, ele não me aguenta. Que eu sou insuportável, pra você ver. Um sonho de vida, cara. Eu ia ser um nojo na rua. Eu andar com a camisa do Vasco o tempo todo, com a camisa na cabeça. Ah, mas... chora lá, sabe? Insuportável ia ser. Mas assim, família, eu aproveitei esse gancho aí, porque eu venho falando com vocês. Eu acompanhei o Fluminense jogar contra o Bahia e vi um pouco do jogo também, assisti o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo ali contra o Santos, né? Então, assim, de fato, um time que não conseguiu finalizar, mas é um time que se defende melhor que o Vasco, né? A gente pode colocar assim. E é o que eu falo com vocês. Quando eu olho para a situação do Vasco na tabela, isso me incomoda, porque eu entendo que o Vasco não tem time para estar ali, tá? E tem alguns números que a gente pode destacar nesse sentido, né? Tá aqui, ó. O Vasco é o top 5 em vários números ofensivos em 2025. Gols feitos, quarto. Grandes chances criadas, terceiro. Chutes certos, terceiro. Chutes na trave, segundo. Além disso, é o segundo que mais troca passes certos. E o terceiro que mais tem posse de bola. Né? Números aqui do SofaScore. Tem o quinto melhor rating do campeonato. É isso, família. Então, é aquilo que a gente fala. O Vasco com bola joga mais do que muitos times. Mas muitos times aí. Fluminense é um deles. Fluminense é muito mais intenso, né? As jogadas ali do Canóbio, do Serna numa correria, jogam com 3 volantes ali na maioria das vezes, sem tanta criação. Então o Vasco com a bola é muito mais criativo, tem muito mais movimentos interessantes, linha de passes. Agora, quando o Vasco está sem a bola, é uma loucura. O Bahia, eu sinto aqui, olha o time titular do Bahia, olha o time titular do Fluminense. Sabe o que esses dois times que eu estou citando aqui, eles são melhores que o Vasco? Sem bola. O Vasco se defende muito mal. É por isso que em alguns momentos, que o Renato Gaúcho, que está sendo muito criticado, ele faz Canóbio, Serna e Everaldo. Porque sem bola, esses 3 vão contribuir na marcação. Fora os 3 volantes que ele joga também na maioria dos jogos. Se você definir um Fluminense titular, é com 3 volantes, né? Martinelli, Hércules e Nonato. Então é um time que tem pegada sem bola, ele marca melhor que o Vasco. Mas se você olhar os números defensivos ali do Fluminense, também não é lá essas coisas. Mas isso, né, permite ganhar alguns jogos, segurar alguns pontos. Muito provavelmente o jogo de ontem ali contra o Santos, o Vasco perderia naquela situação, porque se defende mal. E o nosso treinador, ele tem uma leitura muito equivocada do jogo. Isso tá completamente assim, claro na cabeça de todo mundo. Ele não consegue enxergar algumas coisas, né? Mas é o que eu falo, o Vasco, ele é um time... o Diniz é um ponto forte, é um gênio, porque ele faz esse Vasco jogar, mas é um cara cabeça dura, louco de pedra, que não consegue entender as fragilidades do time, principalmente durante uma partida, e fazer as modificações. Um outro ponto, tá aqui, ó, gols como visitante. Claro que pesa a goleada que o Vasco, né, deu ali no Santos, mas o Vasco tem 18 gols como visitante, à frente de Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Que loucura, né? Que loucura. Mesmo assim, o Vasco está numa zona perto da zona de rebaixamento. É um time que agora, né, tem 3 vitórias, né, fora de casa. É isso, Santos, São Paulo e Sport, né? É isso. Mas dá para performar melhor, principalmente sem bola. E é nesse ponto que a gente vai tocar agora, família. Porque ele deu uma justificativa aqui para colocar o Matheus França, né? Se liga só. Entrou pouco porque achei que tinha que entrar pouco. Você não sabe como o jogador está, quanto tempo ele aguenta. Ele está vindo de lesão, treinou poucos dias no Crystal Palace e fez 2 treinos com a gente. O fato dele entrar pouco foi para ele sentir o clima. Então, assim, você vê que o Diniz não é bom da cabeça. Ele não é bom da cabeça. Não é um cara normal, pô. Porque se ele utiliza aqui essa justificativa e no jogo contra o Corinthians e contra o Botafogo entrou o Andrés Gomes, ele pode até falar: ah, mas eu coloquei o Matheus França na do Coutinho. Beleza. Você bota o Matheus França na do Coutinho, mas você tem que botar o Andrés Gomes primeiro, cara. Era um jogo para ele. O Sport estava cedendo os espaços, o Sport estava atacando, estava no nosso campo. Então ele dá uma justificativa ali, que eu falo assim, cara, o que o Diniz está pensando da vida dele?
Ele acha, eu falei isso aqui ontem, hoje de manhã, falei, Diniz, você acha que você vai me enfrentar? Você acha que eu vou ser o treinador do Botafogo? Vou ser o treinador do Ceará? Você acha que é qualquer torcedor do Vasco? Cara, você não tá numa disputa com a gente, não. Você vai disputar com o filho do Ancelotti, no dia 11, contra o treinador do Ceará. E tu acha que esse teu papinho vai colar com eles? Tu acha que contra o Botafogo vai ter Léo Pereira, vai ter Barleta, vai ter Derek Lacerda, Mateuzinho? Não, vai ser jogadores com mais recurso. E se você insistir nessa merda, o Vasco vai ser eliminado contra o Botafogo. Porque tu veio com um papo todo errado pra cima da gente, vem chamar a gente de burro. Ah, vocês são burros, eu falo o que eu quiser aqui, porque eu entendo que eu sou campeão disso, sou campeão daquilo, eu vivo, fui profissional. Mas não, peraí, pô. Quando ele fala ali que eu tenho que fazer uma modificação pra melhorar o time naquele momento, eu não achei que poderia encaixar, porque tem que ter um encaixe tático. Ah, Diniz, tu tá de sacanagem comigo, irmão. Tu tá de sacanagem. Tu acha que alguém cai nesse papo? É o que eu tô falando. O treinador do Botafogo não vai cair nisso não, irmão. Ele vai ver as deficiências, ele vai ver que no segundo tempo o time morre, aí bota jogador lá. Bota banco, vamos correr, vamos ser intenso pra cima deles. Aí vai dar merda. Tu acha que tá disputando comigo? Com alguém que é Vasco? Não, irmão. Ajusta isso. Para de ser cabeça dura. Para de usar um tapa-olho. Que papo é esse de ajuste tático, técnico? Poxa, tinha 4 jogadores na frente. Você podia escolher e manter a estrutura. Como assim? O David não pode jogar de referência? Não pode. Se ele já jogou. O David não poderia fazer melhor do que o que o Verratti estava fazendo. Cansado, o Verratti estava cansado. Então o David ia competir, ia fazer parede, ia disputar. A discussão, vou passar aqui, tava esquecendo, a discussão do Léo Jardim com o Verratti, super normal, não é criar polêmica não, isso é normal. E é bom que isso aconteça, é porque os caras estão ligando, né? Estão se dedicando. Então estão ali um cobrando o outro para dar certo, para vencer. Mas sabe o que eu acho que foi essa cobrança aí? Tem uma bola que lançam pro Verratti no segundo tempo, o Verratti para fazer a parede, segurar o jogo lá, ele morto, exausto. Veja bem, não estou falando do Verratti, a culpa não é dele, a culpa é de quem comanda. O cara exausto consegue roubar a bola dele igual de uma criança. Aquilo ali é a bola pra segurar, arrancar a falta, deixar o tempo passar. Ele perde porque ele tava exausto. Então eu acho que a discussão foi muito nesse sentido, de não conseguir segurar a bola e o time sofrer. Mas como? É culpa do cara não, pô. Pô, veja bem, família. Aqui um ponto que eu vou levantar. Vou pegar o meu canal aqui como referência e os comentários. Você pode fazer essa pesquisa. Olha aqui os comentários, você vai ver. Ah, que isso, o Verratti? Não pode. O Diniz tem que tirar ele. O Verratti é isso, o Verratti é aquilo. Como é que o Diniz faz isso? Pode ver aqui os comentários. Mas ninguém está exaltando os lances do Verratti. Porque se você parar pra pensar, o Verratti participou de 3 gols. No gol, é mais mérito do Puma, é claro, mas é o Verratti que dá aquela escorada ali, um lateral, escora, aí o Puma ganha a dividida, acha lá o Ryan, aparece, gol do Nuno. Verratti participou. O segundo gol, participação do Verratti. Ganha uma bola no alto, depois divide com um volante ou zagueiro, o Coutinho ganha, Nuno, sai o gol. E o gol de pênalti, ele participou de 3 gols. E ninguém tá falando disso. E ninguém. Porque o Diniz gere mal a merda desse elenco. Outro dia eu falei aqui do Lloyd, que era jogo pro Lloyd contra o Internacional. Gente, de 10, de 100, de 200, de 300, de 1 bilhão de vascaíno, todos colocariam um dançarino no jogo ontem. Todos. Era jogo pra ele. O Sport, né, atacando, arreganhando lá, arreganhada a defesa. E um cara de velocidade pra puxar contra-ataque e pra te ajudar sem bola também, porque ele é leve, ele ajuda. O cara me botou Matheus França, que tá sem ritmo de jogo. A justificativa dele vai ser que ele entrou no lugar do Coutinho. E o Andrés Gomes não faz a do Coutinho. Mas bota no lugar do Ryan, cara. O Ryan estava andando também. Assim como o Nuno estava andando. 10, 15 minutos. Se o Vasco faz as modificações, não tem essa de estrutura, ajuste tático, porque você consegue encaixar. Poxa, que encaixe tático tem que ter entre Ryan e dançarino? Não ia fazer o corredor? Não faria o corredor? A mesma coisa o David se pegasse lá e jogasse na do Nuno ou na do Verratti. Que ajuste tático é esse? Pô, parece que você quer realmente fazer a gente infartar. Parece que tu não quer levar o Vasco à vitória. Eu coloquei aqui a revolta de um torcedor do esporte, ele falando, o Luiz Heitor, vai sair o quarto, vai sair o quinto. Sim, vai sair, se ele mexe, se ele bota a perna, se ele bota a gente pra correr em cima dos caras do esporte. Todo mundo, né, ali, uma bagunça, o terceiro gol, acabou com a cabeça deles, com o mental deles, mas aí o treinador foi fazendo, botando o time pra frente, tira o volante, bota o Romarinho, faz dobra aqui, aí ficou Barleta e Romarinho, atacando os espaços, movimentação, só dando os caras, sai o gol, aí ele vai mudar o time. E aí ele fala, o time continua marcando, mesmo das mudanças, o time continua marcando atrás. Isso é sacanagem, tu entende a parada? Ele tá achando que tá... Repito, eu vou bater nessa tecla. Parece que ele tá numa disputa com a gente. E não está. Você justificou ontem as coisas que ninguém aceitou, irmão. Vai ser contra o Botafogo. Vai ser contra o treinador dele. Eles vão analisar os seus erros. Não sou eu não, mano. Tu tá falando comigo, não. A gente tá reclamando, tu quer dar uma resposta esfarrapada dessa? Vai ser lá.
Faz isso contra o Botafogo. Faz isso contra o Ceará. Faz. Pra ver se a gente vai ganhar. Que a gente ontem pegou o pior time do campeonato. Você tem essa noção, Diniz? Que o Sport é o pior time do campeonato? Eu sei que empatou com o Santos, eu sei que empatou com o São Paulo, mas a maneira que o jogo estava se desenhando ali ontem era pra gente golear e não passar esse sufoco. Passamos um sufoco porque você segurou jogadores que correram muito na quarta-feira e você só foi mexer com 33 minutos do segundo tempo. Ainda dá uma desculpa dessa aí que eu coloquei no vídeo de mais cedo. Então assim, família, a gente sempre torce por isso. Eu já tô vendo muita gente pra tu ver que a vitória do Vasco pedia a demissão do Diniz. Por essa leitura. Por essa falta de paciência que a gente tá aqui, o cara não mexe no time. Eu não defendo a demissão dele, até por falta de opção. Agora, uma coisa eu vou falar. Com os jogadores que o Vasco tem, e fisicamente, né, entrando no ritmo, em forma, eu já acho que um treinador, aquele treinador que se liga mais no resultado, já tem mais agora as peças. Porque ele vai ter velocidade, ele vai poder baixar as linhas, ele vai poder, né, se defender melhor e contra-atacar. Hoje ele vai ter o Matheus França, se entrar no ritmo, Andrés Gomes, Ryan. Ele pode hoje ter um ataque de mais movimentação, sabe? Entrar no ritmo que outros times fazem, como o Fluminense faz muito, o Bahia faz muito, de baixar as linhas e contra-atacar. Hoje o Vasco tem essa condição. Quando o Diniz chegou, não tinha. Hoje tem peças pra isso. Então, Diniz, abre teu olho. Faz o trabalho correto. Porque ontem o Vasco poderia ter empatado o jogo, ou até perdido o jogo, por sua culpa. Por sua culpa. Não foi quem tomou o fubá lá de gol de cabeça, não foi quem não segurou, quem não se movimentou, tu fica igual um louco gritando. Foi por sua culpa, Diniz. Foi por sua culpa. Abre teu olho, meu irmão. Abre teu olho, tu pode perder o teu cargo aí.